Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre iniciação científica. Aqui é o professor Rony, do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras, e esse conteúdo é específico para os alunos da disciplina de iniciação científica. Hoje nós vamos tratar com pesquisa para bovinos, realizada com bovinos, e vamos utilizar para isso o material gentilmente cedido pela professora Marina do nosso departamento. Então veja, antes que a gente comece a falar especificamente sobre bovinos, sobre pesquisa com bovinos, eu gostaria de utilizar o material da professora Marina, que foi muito bem feito nesse aspecto, e dar umas dicas para vocês, principalmente relacionadas a conhecimento. Então, o primeiro passo que ela coloca aqui é a revisão da literatura. Vejam como é importante uma revisão de literatura bem feita. Com essa revisão de literatura, nós vamos responder a várias perguntas. E a gente coloca 5 perguntas para vocês aqui. Primeiro, com relação à pesquisa, onde nós estamos com relação a esse assunto específico que eu vou trabalhar hoje, que é bovinos leiteiros, ou bovinos de corte. E depois que eu já tenho um tema definido, que eu imagino que deve ser uma pesquisa interessante a ser realizada, eu vou me perguntar, será que alguém já fez essa mesma pergunta que eu estou fazendo hoje para tentar responder com o meu projeto de pesquisa? O que já foi feito para tentar responder a essa pergunta? Se eu encontro trabalhos parecidos com aquele que eu pretendo realizar, eu vou estudar e entender o que deu certo em outros artigos e o que deu errado. E o que outras pessoas estão fazendo, eu vou conseguir entender e saber somente se eu tiver realizado um trabalho de revisão da literatura. E aí, veja, o indivíduo que vai realizar, ele é parte de um processo sistemático para que o conhecimento desenvolvido, ele possa ser executado e aplicado em benefício da sociedade. Então, a pesquisa é um processo sistemático para a construção de novos conhecimentos ou até atualizações de conhecimentos que já existem, servindo tanto o indivíduo que realiza como a sociedade. É uma maneira da gente devolver à sociedade o investimento que ela nos realiza com o curso de graduação, por exemplo. Então, pessoal, o indivíduo precisa começar a trabalhar, começar a estudar, começar a ler sobre o assunto, e as ideias vão surgindo, né? Para isso, não existe o tempo adequado, cada um tem o seu tempo. O importante é vocês começarem cedo, começar a fazer treinamento com metodologia de pesquisa, fazer treinamento em redação científica, que eu já venho sugerindo há bastante tempo com vocês. Construa o seu currículo e faça uma rede de contatos. Veja que a aplicação prática do conceito é fundamental. Mas é importante que você tenha o conceito. Veja que Confúcio anotou em algum momento da vida. Aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Mas aquilo que eu faço, eu aprendo. Então é importante vocês acompanharem projetos de pesquisa, acompanhar um estudante de mestrado, acompanhar o desenvolvimento de uma tese de doutorado. E com isso, vocês vão ter a possibilidade ou então a chance de fazer as coisas, porque aquilo que você faz, você aprende. E aí eu chamo a atenção de vocês para esse cone do aprendizado. Veja que a leitura, ela é responsável por 10% do conhecimento que você consegue absorver. Se você vai ouvindo, veja bem que assistindo a um filme, vendo a exibição, assistindo uma demonstração ou vendo ser feito em um local, você absorve muito mais. Veja que quando você fala, você apresenta um trabalho, você absorve 70% do conhecimento. Aqui você está na parte ativa. Quando você apresenta, por exemplo, fazendo uma apresentação dramática, simulando uma experiência real, fazendo na prática, ou vendendo peixe, vamos chamar assim, apresentando um projeto científico, que é o que vocês vão fazer daqui a alguns dias, você vai absorver 90% do que você fala e faz. Então essa é a nossa intenção, usando o cone do aprendizado, com a apresentação do projeto de pesquisa que vocês vão fazer nessa disciplina de iniciação científica. E a intenção nossa é você usar vários
conhecimentos já adquiridos ou então que vão ser adquiridos ao longo do curso e juntar tudo isso e conectar as informações. Esse é o nosso objetivo com a construção de um projeto de pesquisa. E aí, pessoal, a persistência é fundamental. Veja aqui na caçada aos diamantes aqui, o primeiro está bem animado e ele vai chegar até os diamantes. O de baixo que desanimou estava próximo e desistiu. Einstein já dizia, não é que ele seja mais inteligente, mas é que ele fica no problema por mais tempo. Então ele se dedica mais. É isso que eu gostaria que vocês fizessem também. E o sucesso profissional, veja que estudos mostram que o sucesso em qualquer área do conhecimento depende muito mais das habilidades pessoais do que das habilidades técnicas. Um profissional completo é competente em solucionar problemas, tem pensamento crítico, sabe trabalhar em grupo, tem persistência, motivação e sabe se comunicar bem e sabe aprender. Então, o conhecimento técnico, se você hoje sente falta dele, com o tempo você vai adquiri-lo. Mas a habilidade emocional, a inteligência emocional, você tem que trabalhar nesse ponto, porque as maiores chances de sucesso são advindas quando o indivíduo tem uma inteligência emocional bem trabalhada. E nós podemos entrar então na parte de pesquisa com bovinos agora, que eu vou dar alguns exemplos ao final da apresentação, tá bom? Então, veja como aconteceu, como aconteceu com o trabalho que eu coloquei para vocês na aula de suínos, vai acontecer aqui com bovinos também. Eu posso trabalhar com bovinos leiteiros, ou eu posso trabalhar com bovinos de corte. Eu posso realizar pesquisa nessas duas áreas. E mesmo dentro das áreas, veja, bovinos leiteiros eu posso planejar um experimento, em que eu vou desenvolver o experimento, planejar um projeto de pesquisa em que eu vou trabalhar só com bezerras, ou eu vou trabalhar só com novilhas. Ou então, quero animais maiores, vou olhar os dois aqui, as vacas paridas já, tá certo? Vacas em lactação. É um período que eu posso planejar um trabalho para ocorrer só com um período em que a vaca esteja lactante. Ou então eu quero trabalhar na interseção com as vacas secas. Vejam que são várias categorias ou várias fases da vida do indivíduo que eu vou escolher para trabalhar, para realizar minha pesquisa. Tá certo? E dentro dessas áreas eu posso trabalhar com reprodução de bovinos, leiteiros ou de corte, nutrição de bovinos, posso trabalhar com melhoramento genético. Bovinos leiteiros também eu posso trabalhar com o produto, que é a qualidade do leite, ou então até com manejo, pensando em sanidade, bem-estar animal, a ambiência nas instalações. Eu tenho que definir tudo isso antes, qual é a categoria, qual é a fase do animal, na verdade, e qual é a linha de trabalho específica, porque eu não posso resolver todos os problemas de uma vez só, então eu tenho que afunilar o conhecimento. Ou então, se eu sou um pouco generalista, eu gostaria de integrar todas essas áreas. Será que eu consigo realizar isso em um projeto de pesquisa? É bem provável que não. Então, você tem que escolher uma das linhas a ser seguida. A mesma coisa acontece com bovinos de corte. Posso trabalhar com cria, com recria, com terminação, engorda, ou então na carcaça, pensando nos animais já abatidos, tá certo? E nós vamos colocar aqui um exemplo de um experimento. Antes de começar a trabalhar com o experimento, é importante ser definido com vocês alguma coisa sobre delineamento experimental. Vejam que não é objetivo da nossa disciplina trabalhar especificamente com delineamento experimental. Vocês vão aprender isso na disciplina de experimentação, mesmo científica, lá na estatística, quando vocês forem fazê-la lá, provavelmente no quarto semestre, no quarto período do curso. Mas algumas coisas que chamam a atenção, elas são importantes serem ditas. E nesse momento nós vamos trabalhar, começando alguma coisa sobre delineamento experimental. Veja que quando eu tenho um trabalho no laboratório, as placas, por exemplo, numa estufa, são todas iguaizinhas, o meio de cultura é o mesmo. Então eu tenho um material homogêneo.
como eu conversei com vocês sobre os pintinhos, quando a gente falou com pesquisa em avicultura. Então, os pintinhos todos de um dia, todos com 55 gramas, por exemplo, de peso. Eu posso trabalhar com animais bem homogêneos, então eu faço um delineamento inteiramente casualizado. Na parte agrícola é bem fácil, porque em estufa eu tenho tudo igualzinho. Então, material homogêneo. Quando é homogêneo, eu posso trabalhar um delineamento inteiramente casualizado, ou seja, a repetição, cada placa dessa daqui, ou cada balde desse daqui que eu coloquei uma planta, ela é bem parecida uma da outra. Agora, bovinos não. Veja, por exemplo, aqui eu coloquei em cor diferente, né? Mas veja, tem animais, cada um ele tem um aspecto diferente. Por exemplo, essa vaquinha aqui é uma vaca com 15 kg dia de produção leiteira. Essa outra já dá 16. Uma terceira verdinha aqui dá 30 quilos dia. Imagine se eu for fazer o experimento com esses animais. Aí eu coloquei as cores, exemplificando como animais de diferentes produtividades. Mas eu não vou conseguir com animais, com todos eles, sem eu fizer, quando eu faço um tratamento, eu vou colocar os animais, eu tenho que pensar no delineamento experimental. Se eu não fizer um tratamento estatístico aqui no experimento, pensando em delineamento experimental que atenda a essa heterogeneidade dos animais, eu não consigo ter uma resposta confiável. Por exemplo, se eu pegar essas vacas coloridinhas aí e fizer um experimento assim, 3 tratamentos, A, tratamento B e tratamento C. Veja que eu coloquei aleatoriamente, distribuí as vacas ao meu bel prazer, né? E será que eu vou ter um experimento que eu vou ter respostas confiáveis? Veja, por exemplo, eu coloquei 3 vacas azuis no mesmo tratamento. Imagine que e a mesma coisa aconteceu aqui, 2, aqui eu tenho vacas, uma só de uma cor diferente. Então veja, essas 3 vacas aqui vão influenciar muito o resultado desse tratamento A. Se elas forem vacas boas em termos de produtividade, elas vão estar levando uma vantagem ao resultado produzido pelo tratamento A e desvantagem para o B e para o C. Ou seja, não é o tratamento que teve o efeito, mas sim os animais do grupo. Então, como eu posso fazer para tentar minimizar o problema? O efeito foi do tratamento e não... será que foi do tratamento do animal? Aqui não foi do tratamento, foi em função do animal. Então, o que eu posso fazer para minimizar o problema? Eu separo os animais homogêneos, pego todos eles aqui, organizei por cores e coloco em blocos. Então, veja, eu vou pegar esses 3 aqui da linha, esses roxinhos aqui, lilás mais clara. Eu vou colocar um animal recebendo tratamento C, outro animal da mesma categoria recebendo tratamento B e outro animal recebendo tratamento A. Todos eles são bem homogêneos entre si. Então, cada um recebe um tratamento. E a mesma coisa eu vou fazer o sorteio com os outros seguintes aqui, de acordo com a sua cor respectiva. Tá certo? Então, a isso a gente chama blocos inteiramente casualizados. Eu estou fazendo blocos por cor. Quando é bloco, eu tenho um bloco dos animais azuis, mais verde, alguma coisa assim, né? Parecido aqui. Eu tenho um representante de cada cor em cada tratamento, recebendo cada tratamento. Então, estou separando por blocos de cor. Aí eu consigo minimizar o problema. Tá certo? Esse que nós conversamos foi o experimento em blocos. E eu vou dar um exemplo aqui, colocado pela professora Marina, um exemplo de um experimento que pode ser realizado. O teor de proteína no concentrado de vacas em lactação mantidas em pasto de capim-elefante. Esse é um exemplo de trabalho que eu quero resolver o problema. Mas qual é a minha dúvida? Veja aqui, qual é a situação atual? Eu só conheço isso se eu entender um pouco sobre pastagens tropicais. Então veja, quando eu penso aqui em porcentagem de proteína bruta, é de consenso geral que as plantas forrageiras tropicais têm baixo teor de proteína bruta em sua matéria seca. É de conhecimento que essas plantas, então, essa proteína bruta, na verdade, tem uma degradabilidade ruminal alta, tá certo? Em torno aí de 85%. E é de consenso geral também que a idade das plantas
tropicais, das forrageiras tropicais, elas têm uma idade avançada. E normalmente os animais entram consumindo a planta inteira, o que vai piorar o aproveitamento dessa proteína bruta. Adicionalmente, do ponto de vista negativo, as pastagens tropicais normalmente têm baixo tratamento no que diz respeito à adubação nitrogenada. Tudo isso contribui para uma piora de qualidade das plantas forrageiras tropicais. Então, a situação atual, ou o problema, nos sistemas intensivos de produção de leite no Brasil é pastagens adubadas com altas doses de nitrogênio, vacas com 12 a 20 quilos de leite dia, concentrados comerciais com elevados teores de proteína bruta, o que faz com que a vaca receba em sua dieta um excesso de proteína. E qual é o efeito disso na vaca? Primeiro, os ingredientes são caros, para se formular uma dieta com teor de proteína mais alto, Há um aumento da exigência de energia pela vaca, porque ela usa a energia para jogar o excesso de nitrogênio fora. A gente sabe que proteína é nitrogênio, né? O nitrogênio vezes 6,25 representa o teor de proteína bruta de um alimento. Há um impacto ambiental negativo, porque o animal excreta isso no solo, que vai ser perdido por lixiviação ou até volatilização. Tá certo? Então o problema é esse. E a pergunta que o pesquisador pode fazer: podemos tirar os ingredientes proteicos do concentrado das vacas manejadas nesses pastos intensivos sem comprometer o desempenho, sem comprometer a produção de leite por essa vaca? Então veja, eu posso pensar no departamento de zootecnia, tem uma foto aqui, eu vou fazer um trabalho separando as áreas do departamento em piquetes, tá certo? Então, eu vou pensar num experimento com 33 vacas em lactação, separadas em 11 blocos de 3. Lembrem-se das 3 cores lá que eu coloquei, quer dizer, aquelas 3, cada cor é uma vaca homogênea. Então, aqui nós temos 11 cores diferentes, vamos chamar assim, fazendo analogia com o exemplo que eu coloquei mais cedo. Eu vou ter um lote único de pastejo e eu vou definir que os animais vão entrar nesses piquetes somente com a altura de 1 metro, se for forrageira Camerun, ou 90 centímetros de altura se for forrageira Napier, tá certo? Vou definir a adubação de 50 kg de N por hectare em cada ciclo produtivo de pastejo e vou trabalhar apenas com 8 a 10 unidades animal por hectare. Unidade animal por hectare representa aqui 450 kg de peso vivo distribuído em 1 hectare, tá certo? Então, veja que eu já defini as características do meu experimento. Então, vou trabalhar com 11 blocos, 33 vacas, no lote 1 de pastejo, e aí eu vou definir. Já apresentei uma parte da minha metodologia da pesquisa. Tenho que definir como será a alimentação das vacas, tem que separar uma da outra. Cada uma vai receber ração diferenciada em um comedouro específico para ela. Não posso me permitir que uma ingira a ração da outra, tá certo? E eu tenho que fazer mensurações no pasto. Por exemplo, vou mensurar a altura do pasto diariamente, na entrada e na saída dos animais. Vou trabalhar com ponto de inflexão das folhas e determinar 20 leituras no piquete, distribuídos aleatoriamente. Vou avaliar a massa da forragem na entrada e na saída das vacas no piquete. Para isso eu vou jogar 4 quadrados, eu faço um quadrado de 1 por 1 e arremesso esse quadrado aleatoriamente no piquete. Onde ele cair, eu corto toda a forrageira, aqui tem um exemplo desse quadrado, e levo para análise. Ali eu vou pesar a massa cortada, vou estudar a matéria seca em composição morfológica, tirar uma amostra representativa dessa forrageira e fazer uma composição morfológica e também avaliar a matéria seca, que composição de nutrientes tem nessa matéria seca. Aqui tem um exemplo no piquete onde o quadrado caiu em diversos pontos para eu retirar amostragens para fazer as minhas análises de laboratório. Com o leite da vaca, então, o que eu vou fazer? Controle leiteiro e amostra. 3 dias consecutivos na semana eu vou fazer um controle leiteiro, vou pesar quanto que cada vaca está produzindo naquele dia. Vou coletar amostras no segundo dia de cada pesagem e levar ao laboratório para análise de gordura, proteína, lactose, caseína, o nitrogênio ureico, quer dizer quanto de nitrogênio está jogando
fora no leite, né, via leite, e fazer a clínica do leite, como está a composição de bactérias e tudo que eu possa, outros interesses do pesquisador. E eu vou avaliar as vacas também. Como que eu faço isso? Pesar os animais. Posso pesar, usar aquela mensuração com fita, para eu ter ideia dentro daquela raça que eu estou trabalhando. Ou então fazer score de condição corporal. Veja que o score de condição corporal ele é visual e feita sempre pela mesma pessoa, que eu vou avaliar a vaca, eu vou atribuir valores de score de condição corporal que vão de 1 até 5, numa escala em que 1 é a vaquinha magra e 5 é a vaquinha muito gorda. Tá certo? Eu vou avaliar, posso avaliar todos os animais ou uma parte dele no meu experimento. Aqui tem fotos mostrando para vocês score de condição corporal de vacas magras, caminhando para a direita as vaquinhas mais gordinhas um pouco. Eu posso também avaliar parâmetros metabólicos no sangue. Eu faço isso com menor frequência, é claro, e determino em que momento eu vou fazer isso, onde que eu vou coletar o sangue dessas vacas e que tipo de análise eu vou pedir lá no laboratório. Vou centrifugar o sangue e pedir a quantidade de nitrogênio no plasma. O nitrogênio é um indicador de excreção de proteína dessas vacas. Aí eu vou saber se o teor de proteína que eu estou colocando na dieta ou que as vacas estão recebendo na pastagem, se for suficiente ou não. Então, veja, é uma tempestade de ideias que nós vamos trabalhar, tá certo? Quando eu penso, então, eu coloco para vocês aqui um exemplo com bovinos leiteiros, uma das alternativas que eu posso trabalhar dentro da pesquisa com iniciação científica. E vocês vão criar um material quando forem trabalhar num projeto com bovinos leiteiros ou bovinos de corte, podem fazer material semelhante, mas o importante é seguir essa sequência de trabalho. Primeiro fazer uma revisão da literatura bem feita para se inteirar dos problemas, se inteirar da situação do mercado, se inteirar da situação das vacas em termos de nutrição, dos bovinos de corte a mesma coisa, para você ter ideia se o seu trabalho ou a intenção sua, ela vai atender, vai conseguir responder aquelas perguntas iniciais que você está se fazendo. Então, nosso objetivo com esse material foi chamar a atenção de vocês da importância de se fazer uma revisão da literatura antes de iniciar uma pesquisa com bovinos. Aliás, com qualquer outro animal é importante que você faça a revisão da literatura, mas veja que bovinos é um pouco diferente. Então aqui você teve noções de iniciação científica e pesquisa com bovinos. Tá certo? Então eu convido vocês ao nosso próximo assunto, que nós vamos trabalhar com pesquisas com forragicultura, fechando então essa parte de aplicabilidade da iniciação científica dentro das atuações do zootecnista. Agradeço a atenção e aguardo vocês no próximo vídeo.